Sejam bem-vindos ao webcast de resultados do terceiro trimestre de 2024 da Blau Farmacêutica. Hoje estamos ao vivo com Marcelo Ran, CEO e fundador, Douglas Rodrigues, CFO da RI, e comigo, Matheus Fujisawa, Relações com Investidores. Nosso webcast está sendo realizado em português com tradução simultânea para o inglês e ficará disponível tempestivamente no site de RI da companhia. Ao final da apresentação, teremos a sessão de perguntas e respostas dedicadas para analistas de sell-side. Os analistas que quiserem fazer perguntas devem clicar em levantar a mão no ícone da plataforma do Zoom, localizado na parte central inferior. Os demais investidores podem enviar suas perguntas para o e-mail ri@blau.com. Agora, gostaria de passar a palavra ao Marcelo para iniciar a apresentação no slide 3. Obrigado, Matheus. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar a apresentação lembrando que nós havíamos batido o recorde de receita no trimestre anterior com o valor de 465 milhões de reais. E agora tenho a alegria de divulgar que temos um novo recorde de receita no terceiro TRI de 24 de 474 milhões de reais. Este montante representa um crescimento de 31% em relação ao terceiro TRI do ano passado, com destaque para o nosso core business, o segmento hospitalar, que avançou 35%. Esse desempenho é 100% orgânico, sendo que novos lançamentos cresceram cerca de 80% e o restante veio na melhoria do portfólio maduro, com aproximadamente 1/3 vindo de preço e 2/3 de volume. Como já reforçamos há algum tempo, o cenário macroeconômico segue desafiador, mas o mercado farmacêutico é muito resiliente. Sabíamos que a situação do mercado hospitalar do ano passado era atípica, resultado do desequilíbrio ocasionado pela pandemia. Ficamos focados na execução do nosso plano de negócio, a fim de voltar com crescimento e melhores margens. Primeiro, após a aquisição do Merco e aumento do portfólio, foi feita uma reestruturação das áreas-chave da companhia, comercial, industrial e diretoria médica. O destaque é um novo go-to-market dividido em unidades de negócio, BUs, que vem dar maior gestão, foco e controle das despesas. Para atender esse crescimento, foi importante investimentos realizados em nossas linhas produtivas, com ganho de escala e menor custo operacional. Já na área comercial, alinhamos os incentivos e implantamos uma gestão mais próxima do nosso cliente. Para finalizar, tivemos melhorias em todas as principais métricas do resultado, tanto em relação ao ano passado, quanto em relação ao trimestre anterior, como vocês podem ver no slide. Crescimento de receita, aumento das margens operacionais, otimização do ciclo de caixa. Sempre tivemos convicção do plano estratégico, mas o resultado só tem sido possível graças ao engajamento de todo o time da companhia, que vem contribuindo de forma assertiva. Agora passo a palavra para o Matheus, seguindo com a apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Agora falando um pouquinho sobre pesquisa, desenvolvimento e inovação, vemos que a Blau investiu aproximadamente 160 milhões de reais nos últimos 12 meses, o que representa ali um pouco mais do que 9% da receita do período. Quando passamos essa linha dos investimentos para o gráfico do lado, notamos que a contribuição de 100 milhões de reais dos lançamentos representa quase 6% aí da receita, né? E olha que essa diferença entre o investimento e a receita, ela vem caindo gradualmente, né? Hoje está em 3,5 pontos percentuais. E é natural que em algum momento elas até se invertam. Hoje, a expectativa seria quando lançarmos o primeiro anticorpo monoclonal produzido 100% pela Blau, esperado para 2028, quando deixaremos de ter um custo de desenvolvimento relevante e passaremos a contar com uma receita potencial muito relevante. E olhando na direita do slide, a gente vê que esses investimentos também se traduzem na submissão de 60 medicamentos para aprovação no Brasil e na América Latina, isso nos 9 primeiros meses de 2024, e tivemos a aprovação de 43 medicamentos neste mesmo período. Lançamos 6 novos medicamentos no Brasil, e aqui, né, só para deixar claro, são só novas moléculas, né, diferente ali do número de submissão e aprovação, que são o número de registros. E fazemos isso para o investidor ter ideia do mercado incremental que atingimos no Brasil com essas novas moléculas. E vemos que já adicionamos aí aproximadamente 450 milhões de reais em 9 meses. Agora, passando para o slide 5, vemos que a receita cresceu 31% em relação ao 3T23, né? Renovando o recorde trimestral para 474 milhões de reais. Interessante disso tudo é que o crescimento foi 100% orgânico, já que o Bergamo já estava consolidado no terceiro TRI do ano passado. O destaque foi o nosso core business, o segmento hospitalar, com crescimento de 35%, como vocês podem ver aí no slide, né? Mostrando um forte desempenho tanto do portfólio maduro, né, com crescimento ali
vindo aproximadamente 1/3 de preço e 2/3 de volume, como o Marcelo já destacou no começo. Além disso, a gente nota aí uma aceleração dos lançamentos, né, que cresceram quase 80% no trimestre. Olhando ali embaixo no slide, né, quando a gente olha o segmento de varejo, estética e plasma, tivemos um crescimento um pouco mais tímido de 8%, que foi impactado pela renegociação dos contratos de venda na Hemarus. Quando olhamos somente varejo estética, temos um sólido crescimento de 24%. Agora eu passo a palavra para o Douglas seguir para a apresentação. Obrigado, Matheus. Bom dia, pessoal. Bom, vamos lá. Acho que o terceiro TRI, ele sempre é importante, até por uma característica natural, né? O terceiro TRI, você já tem uma clara sinalização do que vai ser a entrega do ano, tem sempre a expectativa do que é o próximo ano, e lógico, ainda falta um trimestre, o famoso last mile. Acho que aqui no caso específico da Blau, o terceiro TRI ele é ainda muito mais importante, porque ele marca um ciclo de uma evolução de 12 meses, uma evolução que ela é muito significativa e robusta, do ponto de vista, né, de todas os indicadores aqui de resultado tiveram essa evolução, né? Quando você olha para trás, claro, a gente sabia do desafio, a gente sabia que essa evolução teria que ser tri a tri. O Marcelo já destacou, o próprio Matheus, a convicção do nosso plano. Claro que mudanças e ajustes de rotas necessários foram efetuadas e agora a gente só chegou a esse resultado, acho que com muito foco e consistência na execução. É isso que traz esse resultado. Olhando aqui claramente a margem bruta, né? Então a gente atinge agora no TRI 39,5%, uma evolução aqui de 300 bips versus o trimestre anterior. Basicamente é isso, você tem um novo patamar de receita, uma receita que continua crescendo volume e preço. Na dinâmica de custos, você tem sempre a diluição aqui do custo, uma melhor eficiência, né? Esse patamar de 39,5 a gente esperava, era a meta da gente atingir no último TRI. É claro que agora o novo desafio é manter, né, ser esse novo ponto de partida até para começar 2025. A gente tem que entender a dinâmica aqui do próximo TRI, entender um pouco também até da velocidade de recomposição de margem, principalmente por essa escalada recente de dólar, mas a gente acredita que esse aqui é um novo patamar também para a gente buscar aqui. Ainda existem iniciativas, né? Claro que numa menor escala, essa evolução de 24 versus 23, ela foi muito mais significativa, mas ainda existe espaço para potencializar a margem bruta da companhia dentro do patamar atual. No slide seguinte, por favor. Bom, despesas. As nossas despesas aqui, acho que o destaque positivo é a falta, né, da PDD. A gente teve um impacto no trimestre anterior de 15 milhões, mais de 3 pontos da receita no trimestre anterior referente a PDD. Não temos PDD nesse TRI, e além desse efeito de não ter o impacto no resultado, acho que o destaque positivo é que mais de 50% desse montante a gente já renegociou, ou seja, dentro do acordo de credores, a gente já tem uma expectativa aqui de recebimento. Então, isso é um destaque também importante, que ao longo aí dos próximos trimestres a gente deve voltar a recompor isso. E aí, olhando, claro, percentual de despesa sobre a receita, a gente está com 17,5, com quase 2 pontos aqui de P&D, e ainda tem espaço, sim, para diluição, alavancagem operacional com crescimento de receita. Próximo slide, mais um destaque, né? Por consequência aqui de margem bruta e diluição de despesa, o EBITDA. Então, a gente já está aqui quase com uma margem, praticamente uma margem de 25%, né? Olhando para o ponto de partida lá, que foi o terceiro TRI, uma evolução muito significativa, que basicamente vem da margem bruta, né? O maior efeito aqui é o ganho de margem bruta, conforme já destacado, e aí esse TRI especificamente sem o efeito de PDD. Próximo slide. Aí o lucro líquido também, uma evolução muito significativa em termos de margem líquida, né? A gente mais do que dobra em termos de valor nominal, são quase 3 vezes mais, lembrando do lucro lá do terceiro TRI. Lembrando que esse aqui é o lucro líquido recorrente, né? A gente teve aquele efeito de compra vantajosa lá no terceiro TRI do ano passado, que foi exatamente o TRI que a gente trouxe o Bergamo para a nossa base, lembrando que a transação foi uma compra vantajosa, ou seja, valor de aquisição inferior ao valor de livro. Então, é um lucro líquido aqui também muito, né, uma margem muito saudável. Especificamente no TRI, você teve aqui um aumento de taxa efetiva, de imposto de renda, basicamente pelo menor patamar de pagamento de JCP. Lembrando, política da companhia, 25% de distribuição aí dos dividendos. Variação cambial no TRI, né, não atrapalhou, foi até favorável. De novo, agora tem que entender aqui como que para e estabiliza o dólar no último trimestre de 2024. Mais um slide, por favor. Outro destaque aqui, basicamente, na parte de capital de giro, que é super importante. Então, o ciclo de caixa ele melhora aí 54 dias. Basicamente, isso vem de inventários.
redução de 2 meses de inventários, né? Quando você olha aqui, prazo de recebimento no TRI, o mix de recebimento da carteira também foi um efeito positivo. A gente sabe ainda da dinâmica do setor, né? Então, esse aqui é mais um patamar de trimestre. Dias de contas a pagar, a gente volta ao patamar histórico, lembrando que no TRI anterior era quase que uma foto de fechamento de balanço contábil. Olhando em percentual da receita, você está falando de 50% da receita líquida, acho que é um patamar também muito bom para termos, né, de capital de giro, a gente sabe quanto é importante a liberação de caixa. CAPEX, aqui à direita, CAPEX de intangíveis, segue o cronograma de desenvolvimento dos produtos, gira em torno de 7,5% da receita, esse é o patamar, o Matheus destacou, né, até na evolução, a gente segue aqui com o desenvolvimento, e principalmente dos anticorpos monoclonais, que elevam a curva do investimento, e claro que a intenção é também aqui a composição de novos produtos na receita total da companhia, irem incrementando trimestre após trimestre. CAPEX de imobilizado, especificamente nesse TRI, você tem aqui um aumento aqui de 10 milhões, isso é um custo de aquisição do terreno de Pernambuco, né? Então, a gente tem uma composição agora de aquisição de custo de terreno. Mas olhando o CAPEX ex-Pernambuco, esse é o patamar aí que a gente já vem falando, normalmente é o CAPEX aqui de manutenção e pequenos ajustes aí, ganhos nas nossas linhas atuais. Próximo slide, por favor. Claro, né? E acho que aqui talvez o mais importante, né, que aí até mesmo um ano atrás, mesmo no momento de geração de resultado mais fraco, a companhia ela tinha convicção do seu plano, ela seguiu o seu plano de investimento, a gente bate recorde de investimento, claro que algum desses investimentos já contribui até de uma forma até mais tímida ainda na geração de resultado, mas os demais ainda têm um potencial grande. E a companhia sempre teve essa solidez financeira. Então, você fecha hoje, né, o nível de alavancagem é 0,2. Acho que aqui a mensagem mais importante é que a geração de caixa comporta o plano de investimento da companhia, até mais, né, faseado. E, claro, a tendência é de manter esse nível de alavancagem baixo, até para fazer frente aqui a um cenário aqui que a gente sabe que taxa de juros elevada, então, mais do que nunca, o caixa aqui ele é prioridade. Bom, pessoal, era isso. Queria passar rapidamente para essa parte de resultados, até para ter mais tempo de perguntas e respostas, que a gente vai começar agora, e depois aí o Marcelo volta para as considerações. Ou, na verdade, vamos fazer o inverso, na verdade. Quer inovar? Já vamos fazer as finais com o Marcelo, e aí depois a gente ao vivo é isso, você não ensaia. Então, Marcelo, por favor, se quiser. Tá. Para finalizar, então, no slide 12, eu gostaria de passar a mensagem que nós preparamos para chegar até aqui e continuaremos engajados para manter esse ritmo de resultados. Na Blau, já vemos os resultados da recomposição de preços, redução de custos e toda a alavancagem operacional que estamos capturando. Para 2025, estamos planejando novas linhas produtivas que devem atender a nossa demanda até 2027. Estamos de ganho de eficiência em todas as fábricas. Blau Pernambuco, P1000, como informado anteriormente, adequamos o ritmo de investimento na nova planta a fim de adequar a nossas necessidades e geração de caixa da companhia. Diversos licenciamentos para a construção do empreendimento junto aos órgãos competentes estão em andamento, bem como os projetos para execução. Pretendemos, em 2025, inaugurar uma unidade de embalagem, liberação e armazenagem dos produtos a fim de captar o início dos incentivos fiscais concedidos pelo governo daquele estado. No Bergamo, já atingimos importantes metas de integração. Fizemos a integração de sistemas, reorganizamos a equipe, começamos a produzir lançamentos Blau e estamos transferindo a produção de alguns medicamentos maduros para balancear melhor a utilização da capacidade produtiva de todas as nossas plantas. Acreditamos que estamos na metade do caminho. Agora é continuar esse processo de otimização para que o Bergamo atinja margens semelhantes às demais fábricas da Blau. E com mais resultado, poderemos acelerar a otimização tributária do Bergamo. Analisando os projetos de longo prazo, tivemos avanços importantes, aliados com o nosso planejamento estratégico, como vocês podem ver no slide. Todos os movimentos dos últimos formando o perfil da companhia da abertura da primeira afiliada Latam, passando pela inauguração e expansão do Centro Próprio de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, o Business Development, que amplia a possibilidade de license in e license out em certos nichos de mercado. A Blau deixa de ser uma empresa focada no mercado brasileiro para ser uma empresa regional da América Latina, com ambição de ser global. Para finalizar, fica o convite para o nosso Blau Day, no dia 26 de novembro, a partir das 8h30. Não deixe de acompanhar para saber mais do nosso negócio. Obrigado, mas vamos continuar, né, falando. Agora começam as perguntas. Os Q&As. Obrigado, Marcelo. Agora vamos iniciar
a sessão de perguntas e respostas. Os analistas de sell-side que quiserem fazer perguntas devem clicar em levantar a mão no ícone da plataforma no Zoom, localizado na parte central inferior. Os demais investidores podem enviar suas perguntas para o e-mail ri@blau.com. E vamos ver aqui, a primeira pergunta é do Rafael Elage, da XP. Aqui, esperando para liberar o áudio dele. Rafael, você já pode falar. Bom dia, Marcelo, Douglas, Matheus, parabéns pelos resultados e obrigado por pegarem as nossas perguntas. São duas aqui do nosso lado. A primeira é com relação à receita, mais especificamente ali do portfólio maduro. Eu queria pegar um pouco de cor com vocês, mais ou menos o quanto a gente deveria esperar de crescimento, principalmente ali pensando em 2025, agora já vindo, né, de uma base de receita um pouco mais robusta e também, obviamente, considerando os lançamentos que vão passar ali dos 3 anos, né? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda, também falando de lançamentos, vocês têm aquele mercado endereçável de 714 milhões para 2024, né, dos quais 450 foram lançados. Se vocês puderem dar um maior detalhamento de como está a situação atual disso, seria muito interessante. Obrigado, pessoal. Acho que a gente vai responder aqui, Isso, fazendo a gente vai fazer uma troca aqui, mas o crescimento da companhia para o ano que vem é de acordo com o crescimento do mercado, né? O mercado vem crescendo em torno de 12% ao ano para os medicamentos maduros. Quanto aos lançamentos, não depende da companhia, né? A gente submete na Anvisa, né? E segue um rito lá processual do primeiro que entra, o primeiro que sai, né? Então, só quando há, salvo exceções de prioridades, que não é o caso, né? Então, alguma prioridade sai antes, uma prioridade sai depois, mas a gente não tem como precificar, é o estimado da companhia. A gente sempre divulga, né, que esse é o estimado que a companhia tem, e aí a gente pode conseguir o registro a qualquer momento, né, que vai antecipar aí a receita aí para os próximos trimestres. Sem dúvida, Marcelo. É uma tendência de crescimento de portfólio maduro mais alinhada com o mercado, e claro, a gente tem as outras alavancas que podem crescer mais, mas é na composição do todo. O mais relevante, sim, é sempre, né, o portfólio maduro, e os lançamentos, o Matheus pode dar aí um pouco mais de cor. Sim, a gente está confiante em cumprir o que a gente prometeu aí de 700 milhões no ano. Então, no quarto tri, eventualmente teremos boas surpresas. E essa é uma via de crescimento também, né? A gente precisa lembrar a todos também que o nosso projeto, né, ele não capta receita só no Brasil, a gente está ampliando nossas capacidades produtivas no Brasil para atender a demanda da América Latina. E como o próprio Matheus comentou, a gente obteve esse ano diversos registros na América Latina e a gente, com um plano de negócio, começa a colocar esses produtos também na América Latina. Exatamente. Então, a gente vai aqui para a próxima pergunta. Não sei, tudo ok, Rafael? Certo, Rafael? Super claro, pessoal. Obrigado. Bom dia. Obrigado, Rafael. A próxima pergunta é do Felipe Amancio, do Itaú BBA. Opa, bom dia, pessoal. Obrigado aqui por pegarem nossas perguntas, são duas do meu lado. Primeiro, sobre rentabilidade. Né? Nesses últimos trimestres, a gente tem acompanhado uma recuperação aqui das margens da companhia. Então, eu queria tentar entender qual que é o tamanho do espaço que vocês ainda enxergam de melhora de margem bruta e também até mesmo, como o Douglas comentou na apresentação, como que vocês estão levando em consideração também o impacto do dólar aqui em rentabilidade. E a segunda pergunta sobre estrutura de capital. Que nesse trimestre a gente viu aqui uma diminuição, né, da alavancagem. Então, eu queria entender o que a gente deve esperar de estrutura de capital olhando para frente, principalmente considerando os investimentos da PMIL, né, que devem começar a se intensificar a partir do ano que vem, por favor. Ok, obrigado, Felipe. Bom, começando aí pela parte da margem bruta, né? Então, como eu coloquei, né? Acho que talvez esse era um patamar esperado, era a meta interna. A gente olhando a evolução que seria possível, factível esse ano, é claro que isso é um ponto de partida. A gente ainda tem grandes iniciativas, claro. A gente até o Marcelo destacou um pouco de novas linhas e esse processo de você sempre otimizar a utilização de, né, capacidade produtiva, melhor utilização, ele sempre vai trazer um efeito aqui de melhor eficiência de custo, ganho de volume também tem diluição, mas a gente tem uma contribuição importante olhando ela isoladamente, que é o Bergamo, né? Acho que o Bergamo, a grande meta é atingir ao final de 2025 que ele esteja no mesmo patamar de margem do restante da companhia. A tendência é que ao final de 2024 ele esteja na metade do caminho. É claro que é muito significativo para o Bergamo
e aí traz aqui na contribuição do todo consolidado, se você imaginar que o patamar de receita de Bergamo deveria ser algo em torno de 10% do total, teria esse efeito aqui, né, da metade do caminho. E claro, a companhia vai continuar buscando aqui suas renegociações, buscando essa eficiência. Especificamente sobre o dólar, né, a gente sempre reforça, natural esse mercado, dado que todos, né, a dinâmica do mercado é ser um mercado importador, seja de produto acabado, seja de API, isso, e essa recomposição de preço de margem, ela acontece, a gente só precisa entender a velocidade e também o quanto que é volatilidade, o quanto que é escalada, e qual o patamar de dólar aí que depois ele deve parar aí, né? Então, agora você está aí girando, foi para 5,80 e volta para 5,75, aí já sobe 5,82, tem efeito de eleição, mas é isso, entendeu? A gente sim é um componente de recomposição de margem, passar a variação cambial. Em termos de capital de giro, sim, a gente colocou, né? Acho que 180 dias, quando você olha para inventários, é um patamar saudável, deveria ser o patamar da companhia a todo momento buscar isso aqui, buscar pequenas eficiências, né? Então você pode ter uma variação não tão significativa para cima ou para baixo. A dinâmica de dias de recebimento, a gente sabe que ainda o mercado ele continua com seus desafios. A gente teve uma composição de mix de carteira um pouco diferente, já levou a gente mais próximo dos tris anteriores, né? Em uma evolução passado, e aí a parte de contas a pagar, sim, a gente está aí nesse patamar de 75 dias, é o que deveria ser esperado. Entendeu? Então, acho que para efeito de recorrência, é claro, a gente buscar agora manter esse patamar. Mas o grande acho que todas as grandes evoluções estão no exercício de 24. Agora é melhoria dessa base, mas a evolução não vai ser tão significativa quanto foi esse ano. Perfeito. Obrigado pelas respostas. Bom dia, pessoal. Bom dia, obrigado. Bom dia. A próxima pergunta é do Renan Prata, do Citi. Opa, Seu bom áudio dia, já está. pessoal. Show, obrigado por ter pegado minha pergunta. Não, é rapidinho aqui, eu só queria tentar entender um pouco mais. Vocês já passaram um pouco de cor ali no crescimento do portfólio maduro hospitalar, né? De 1/3 de preço, 2/3 volumes, mas queria entender, assim, à medida que vocês conseguirem dividir com a gente naturalmente um pouco da performance entre moléculas, teve entrega de alfa, não teve, e também se o mercado de imuno privado já começou a contribuir aí positivamente para o resultado nesse tri. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigado. A imunodependência da Blau, ela cai todo mês, né, com os lançamentos de novos produtos, com o crescimento dos outros produtos, né, então hoje está num patamar muito pequeno. A Blau está focada no mercado privado, apesar de ter feito um esforço danado, né, para manter o marco regulatório brasileiro, né, com as ações no STF, a quais comentamos ainda na mensagem da administração. E a companhia vem se esforçando cada vez mais para estar mais próximo dos seus clientes, né? E com isso tem vendido mais imuno no mercado privado, não só imuno, mas todo o portfólio. Eu acho que o grande destaque da companhia é o aumento da venda do seu portfólio dentro do hospital, né? Então hoje a gente tem uma capacidade produtiva muito maior, a gente lançou diversos produtos novos e a gente tem hoje um portfólio enorme que a gente vende para o mesmo ponto, né? Então eu acho que aquela ideia de one place stop shop, né? Cada vez mais. Cada vez mais se consolida com a gente, né? A gente está com um portfólio bastante robusto, a gente é bem competitivo, a gente praticamente produz todos os produtos que a gente comercializa dentro do país, né? Então isso acho que a gente ganha aí uma Vantagem competitiva, uma né? fortaleza e uma vantagem competitiva em relação aos nossos concorrentes, né? Em todos os produtos, né? Desde biológicos até os produtos sintéticos. Caso exceção, que é o caso da imunoglobulina, albumina humana e a toxina botulínica. O resto a gente produz tudo dentro de casa. E uma coisa leva a outra, né, Marcelo? Quando a gente reduz ali o mercado público, né, o mercado público que chegou a ser 45% da receita em 2019, quando a gente olha o LTM agora está em 14%, naturalmente a gente reduz a concentração dessas principais moléculas que eram muito direcionadas também para o mercado público, né? E essa situação também regulatória que a gente teve esse ano, né, com o caso da Alfa, no leilão que a gente teve com o Ministério da Saúde, a gente sofreu bastante, a gente teve que abrir mão aí de margem para poder evitar que o produtor internacional com produto sem registro, né, sem rastreabilidade, estivesse ingressando no país e vendendo seu produto. Então a Blau teve que fazer um esforço danado. Então esse ano o negócio da Alfa não foi bom para a companhia, né? Então se a gente capturar isso para o futuro, isso tem uma upside também
tanto isso no caso da Imuno também, que seria um upside. Mas a gente não está contando com isso, a gente está focado no mercado privado, um mercado sustentável, longo prazo, novos produtos, estar mais próximo do nosso cliente. Esse é o foco da companhia. Super claro. Valeu, pessoal. Obrigado. Do Renan. A próxima pergunta é do Ian Seskin, do BTG Pactual. Acredito que seu áudio já deve estar liberado. Bom dia, Marcelo, Douglas, bom dia, Matheus. São duas perguntas do meu lado. A primeira é um follow-up sobre a pergunta de potencial de margem, né? O Douglas comentou aqui que a meta, pensando em Bergamo, né, que ele chegue nos patamares de margem ali de Blau para 2025. Eu queria entender só como que rodam essas margens hoje como referência dessa maturação e potencial de sinergias? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é sobre receita de novos produtos, né? A gente viu que a receita já tem crescido mais de 50% na base anualizada, né? Atingiu mais de 100 milhões de receita. E considerando o pipeline de novos lançamentos, eu queria entender qual que é a contribuição desses novos produtos para a receita que vocês hoje contemplam no budget, pensando para 2025. É isso, pessoal. Bom, vamos lá. Bom, então, acho que assim, para simplificar o exercício de Bergamo, é pensar que ao final de 24 eu estou na metade do caminho. Então, se hoje a companhia roda em margem bruta de 40, é como se a operação do Bergamo tivesse a 20 aqui no final do ano e a gente vai escalar e ganhar esses pontos no consolidado do final do ano que vem, né? O processo do Bergamo, quando a gente pensa em toda a parte de integração, sinergias, aquelas mais óbvias já foram todas capturadas, mas você tem ainda o efeito de começar a produzir ou transferir os produtos da Blau, são produzidos hoje em Calcaia, a gente levar para a planta do Bergamo. Isso é um processo que vai... Tem também o escoamento, né, do estoque antigo, né, que o estoque do Bergamo, da margem, né, que um estoque que veio com margem negativa, né, ou que veio com uma situação, lembrando, né, que o Bergamo era uma empresa que estava com prejuízo, né? Então a gente fez todo esse turnaround da companhia, mas a gente ainda carrega alguns produtos, né, que tiveram má gestão e acabaram trazendo geração de prejuízo para a companhia, né? Então a gente, além de estar produzindo novos produtos com margem positiva, a gente tem ainda esse desafio de acabar esse estoque, né? E a gente pretende acabar eles ainda esse ano. Então isso também vai eliminar esse impulso negativo que a gente tem lá. E o importante é isso, que também, como a característica, né, pensando no ponto de vista de planejamento tributário, o efeito de você gerar resultado no Bergamo, você tem uma compensação, né, você utiliza o prejuízo acumulado que ele tem lá, o IR diferido. Então, no consolidado, isso também é importante. Aí, sobre lançamentos, você quer... E aí, quando a gente olha os lançamentos, acho que quando a gente olha especificamente para 25, o que ajuda mais no desempenho dos lançamentos do que os próprios lançamentos de 25 são os lançamentos que você fez nos últimos 3 anos, né? Porque eles vão maturando, a gente vai naturalmente ganhando market share com esses produtos, né? Então, eles vão... Então, o esperado é que continue crescendo essa contribuição dos lançamentos num cenário que o nosso investimento ali de P&D sobre a receita permaneça relativamente estável, isso também tenderia a favorecer as margens, né? Sim, você vai fechando ali. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Agora, a última pergunta, pelo menos por enquanto, é do Emerson Souza, do Goldman Sachs. Emerson, acho que seu áudio já está liberado. Bom dia, pessoal. Eu tenho 2 perguntas aqui, por favor. A primeira, eu gostaria de explorar um pouco mais essa dinâmica cambial, né? Então, vocês têm mencionado que o custo de reposição mais baixo em dólar tem ajudado na margem bruta da companhia, né? Então, eu queria entender se vocês poderiam dividir conosco algumas métricas, né? Primeiro, qual que é o câmbio médio marcado no estoque da companhia hoje e como o custo de reposição em dólar tem evoluído aqui na ponta, né? E em cima disso, eu queria entender sobre a política de hedge da companhia, né? Dado que a gente percebe agora uma dinâmica de crescimento mais robusto, né? E com o lançamento ganhando tração, queria ouvir de vocês se faz sentido vocês retomarem a política de hedge olhando estoques, tá? Essa é a primeira pergunta. A segunda, só explorando um pouquinho o top line, queria ouvir de vocês qual deveria ser a contribuição, né, de crescimento
por meio da expansão das duas linhas em São Paulo e Cotia, né, que vocês vislumbram agora para o curto e médio prazo? São essas perguntas. Obrigado. Obrigado, Emerson. Bom, quem começa aí? Quer que eu comece com a parte de... Começa com a parte de hedge. Tá bom. Questão de hedge, então, a gente fecha aí 30/9, a estratégia da companhia é sim ter algum mecanismo de proteção, a gente usa o caixa internacional, nossa posição era de 7,5 milhões no final do terceiro TRI. É claro que essa escalada agora recente do dólar, a gente está rediscutindo internamente aí, até para fazer frente, né? A gente tem aqui alavancas também de crescimento de receita fora do país, mas sim, é uma tendência de proteção. Apesar, né, a gente sempre destaca essa questão que eu não sou o único importador nesse segmento, nesse mercado, é característica do segmento farmacêutico ser importador e, por consequência, também um repasse de preço. Mas sim, mecanismos de proteção são importantes. Especificamente, se falar aí sobre qual o dólar médio do estoque, então, aí pegar a evolução do dólar, né? Acho que o dólar ele veio, voltou, o problema é que a todo momento você tem uma nova composição em termos de saber, será que o patamar médio do ano deveria ser 5,40 ou 5,50 e se essa escalada só é momentânea? Mas eu acho que esse seria um bom guidance aí, olha para o dólar médio geral, que deveria ser o nosso dólar de inventário, entendeu? Mas A gente não abre... independente, né, do valor da cotação em si, quando a gente olha o custo em dólar, comparado com o ano passado, lá fora, reduziu porque é o efeito significativamente. é o efeito da redução do API, que a gente já comentou, né? O efeito que a gente teve muito foi negativo ano passado no efeito da correção do preço na ponta de venda, é claro que ele é natural, ele vai sendo repassado pela cadeia. Então, você vai buscar aqui, hoje você tem uma melhor custo de aquisição. O custo de aquisição ele é menor do que o custo do inventário. Agora, a outra resposta, né, sobre o incremento da receita que a gente vai ter com as 3 unidades na Blau São Paulo e uma unidade lá em Cotia, a ideia nesse primeiro momento é incrementar a receita em cerca de 20%, né, colocando ela a 100% operacional. Vamos ver se a gente já começa com ela colocando em prática a partir do segundo, terceiro TRI do ano que vem. A gente começa a colocar ela em operação, e a ideia é não só atendendo no mercado brasileiro, também como o mercado da América Latina. Super claro. Marcelo, Douglas, Matheus, obrigado pelas respostas. Bom dia. A gente finaliza aqui nossa sessão de perguntas e respostas. Marcelo, você gostaria de fazer alguma consideração final? O que eu espero vocês lá no Blau Day é que lá vocês vão ter a oportunidade de saber do plano do nosso negócio de médio e longo prazo, né? E estar mais ciente de tudo que está acontecendo dentro da companhia. A gente vai ser uma excelente oportunidade. Uma excelente oportunidade para vocês se atualizarem. Está feito o convite aí. Por favor, compareçam. Obrigado a todos pela conexão, né? E qualquer dúvidas adicionais, podem ficar à vontade de entrar em contato aqui com a área de RI da Blau. Obrigado a todos. Pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia.